Como vos disse, o barroco é para mim uma paixão e Tibães será, porventura, um dos ex-libris barrocos que nós temos em Portugal. Aliás, a própria palavra barroco é de origem portuguesa. Ela tem o estilo barroco, e já lá vou contextualizá-lo, tem o seu ex-libris no reinado de Dom João V. E não deixa de ser curioso, e esta é a primeira, de facto, questão que podemos aqui colocar. Este lugar, não é, que tem uma origem romana, é ocupado quando as ordens religiosas começam, e no período medieval, no século XI, concretamente aqui neste local, as ordens religiosas começam a ocupar o território após o ano 1000, não é? A Europa passa, como nós se calhar sentimos mais proximamente, quando nos estamos a aproximar do ano 2000, aquela emergência do fim do mundo. E sentimos isso num tempo em que há imensa informação, em que sabemos na generalidade que poderá ser um disparate. Agora imaginem no ano 1000, em que não há informação, em que as pessoas vivem isoladas, não é? O que é que seria aquela ideia de existir o ano 1000, principalmente depois de um período pós-período clássico e durante a primeira fase da Idade Média, a chamada Idade das Trevas, com a Europa num perfeito tumulto. Portanto, passado o ano 1000, de facto, em alguns contextos europeus, ainda um bocadinho antes, as ordens religiosas, primeiro os beneditinos, depois de Cícero, etc., começam de facto a contribuir para o desenvolvimento dos territórios. E este terreno aqui, Tibães, é exemplo disso. Portanto, houve aqui uma primeira instalação dessa ordem de São Bento, e depois Dom Afonso Henriques e Dona Teresa vão doar as terras adjacentes aqui ao mosteiro, que hoje também vamos visitar, porque de facto os mosteiros não tinham só aqui, os monges não tinham só aqui a missão de facto estar em reclusão, e a ordem beneditina é uma ordem que tem voto de pobreza, mas tinham de facto a missão também de contribuir para o desenvolvimento local, trabalhavam na agricultura, etc., trabalhavam na educação e portanto tinha aqui uma função larga. Contudo, Tibães não ganha logo neste momento, no século XI, importância. Vai ganhar importância um bocadinho mais tarde, e para isso é importante aqui um contexto mais largo. No século XVI, no período áureo do Renascimento europeu, também português, com os descobrimentos, também ibérico, com os descobrimentos portugueses e espanhóis, de facto, alguns exageros ou alguma divergência de opiniões vão levar a que a Igreja de origem cristã, não é? E que depois vamos ver que irá haver uma afirmação do catolicismo em detrimento apenas do cristianismo, vai sofrer aqui uma oposição, nomeadamente por parte dos países ali de um certo centro da Europa, etc. Teremos em Martinho Lutero, eventualmente, a cabeça deste pensamento, que vai de alguma forma propor uma reforma da Igreja, contrariando algumas tendências. Por exemplo, sabemos que um dos Papas Médici instituiu as indulgências, ou seja, a dada altura a Igreja tem cada vez mais despesa e necessita de recursos, e com algumas crises que se vão passando, a solução, como ainda hoje é sempre aumentar os ditos impostos. E as indulgências eram uma forma, as pessoas pagavam e tinham o seu lugar garantido no céu. E, portanto, as indulgências e um conjunto de outras coisas começam, de facto, a causar uma fricção no seio da Igreja. E Lutero e outros protestantes, não é? Vão, de facto, encabeçar este movimento de reforma, que pretende reformar e que tem outras divergências, nomeadamente, uma das coisas que se passa no Renascimento, além de um aumento substancial do culto da Virgem, tem a ver com um aumento do culto dos santos. Ou seja, há cada vez mais santos a estarem representados na iconografia cristã e católica, e isto claramente com o objetivo de haver mais figuras às quais as pessoas possam ser devotas, de alguma forma disto criar uma espécie de um lastro. E portanto a Igreja, face a esta resposta dos reformistas, face a este problema, vai organizar um concílio, o famoso Concílio de Trento, no século XVI, que vai durar 18 anos. E desse concílio vão resultar algumas demandas, algumas coisas concretas, nomeadamente em relação àquilo que é a hierarquia eclesiástica, a forma como dentro da hierarquia eclesiástica as relações se devem estabelecer, e sairá também, obviamente, um programa estético, ou seja, terá que haver uma afirmação do ponto de vista estético daquilo que é a arquitetura, que contraponha o movimento anterior, o Renascimento, que é um movimento de alguma forma elegante, austero, se quisermos, ou seja, de alguma forma, e eu aprendi isto na faculdade com o meu professor Jaime Ferreira Alves, nunca mais me esqueci, o Barroco é a festa da arte total. Portanto, com o Barroco, basta lembrar-nos, por exemplo, que quando é deste período a construção da Praça de São Pedro, por Bernini, não é? Aquela grande colunata que simboliza o Papa a abraçar os seus fiéis, não é? Estão a ver a forma, é essa exatamente a imagem, e que
quando é inaugurada, tem ainda, além de tudo aquilo que já existia no interior, da talha, de todo aquele fausto, tem uma grande festa com fogo de artifício, ou seja, a arte total, é isso que é o barroco. E de alguma forma, todos os reinos católicos vão querer que esta dinâmica se estabeleça e que haja uma afirmação do Igreja cristã e católica, diferente daquela que é cristã e ortodoxa ou protestante, depois dependendo das várias derivações. E, portanto, deste concílio resultarão várias coisas, este longo concílio famoso, e será muito importante aqui para Tivães, porque será na consequência do Concílio de Trento que a Ordem de São Bento, portanto isto foi sempre dedicado a São Bento, e essa é uma das questões que faremos, se São Bento tem voto de pobreza, ou se a Ordem de São Bento promove o voto de pobreza, como é que temos aqui um dos maiores exemplares daquilo que é o luxo do barroco aqui neste local, mas como dizia Dom João V, se não estão em erro, nós temos que devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Portanto, era um bocadinho a filosofia de Dom João V, que é de facto um rei fabuloso, do ponto de vista, nomeadamente, do seu programa estético, que irá fazer aqui um conjunto de coisas. E esse concílio é importante porque aqui irá estabelecer-se, aqui em Tivães, a Ordem de São Bento de Portugal, a grande Ordem de São Bento de Portugal e do Brasil, ou seja, vai congregar aqui, isto vai, a da altura, ser também uma espécie de centro de poder. E a partir daí vamos assistir a um período de renovação construtiva, nos séculos XVII, XVIII e também XIX, o que nos permite aqui neste mosteiro assistir ao maneirismo, ou seja, aquele que muitas vezes em Portugal nós também lhe chamamos o estilo chão, etc. Tem aqui várias derivações, mas de facto o maneirismo, o barroco e o rococó. De resto, dentro da igreja vamos perceber que nos próprios altares há várias fases construtivas e, portanto, vamos assistir aqui a várias intervenções, e um dos arquitetos que fez intervenção aqui em Tivães foi André Soares, o grande arquiteto do barroco bracarense, que fez, por exemplo, o Arco da Porta Nova, e será um dos que estará aqui. Não será o único, porque aqui de facto teremos vários arquitetos, mas também está aqui nos retábulos da igreja. Se olharmos aqui para esta configuração, para já agora uma curiosidade, eu dizia no textinho da apresentação da visita que isto teria algumas curiosidades. Qual será uma das diferenças eventuais entre chamar-se mosteiro ou chamar-se convento, eventualmente, ou então entre sabermos se é feminino ou se é masculino? Nunca pensaram nisso? É uma curiosidade. Santa Clara, em Vila do Conde, é feminino. Num estabelecimento religioso, se quisermos, feminino, a entrada para a igreja nunca se faz na fachada frontal, ou seja, faz sempre lateralmente, porque as mulheres não poderiam estar de frente para a imagem, para Deus, não é? E no masculino é sempre frontal. Então, quando virem, por exemplo, Santa Clara em Vila do Conde, mas há outros exemplos, também Santa Clara, curiosamente, no Porto, a entrada não é no frontispício principal, não é na fachada principal, mas lateralmente. Aliás, Santa Clara nem sequer tem uma fachada central principal assim tão nova. Portanto, é uma das curiosidades. Aqui é uma ordem masculina, claramente. Depois, isto vai ter aqui um período, em meados do século XIX, com a extinção das ordens religiosas, em que já no período depois mais reformista, em que o património que Tivães porque Tivães tinha um dos maiores patrimónios do ponto de vista da pintura, da escultura, dos livros, da sua biblioteca daqui da região, e quando se dá a extinção das ordens religiosas masculinas no século XIX, meados do século XIX, uma das coisas que vai acontecer é que este património vai ser todo vendido ao desbarato.